Bom dia, eu sou o pastor Gilberto Weber e falo aqui direto da comunidade evangélica de Maravilha ao seu coração. Você já ouviu falar na palavra entropia? Entropia é a palavra que se usa para definir aquelas atitudes repetidas que nós temos, aquele piloto automático, quando a gente se dispõe a fazer sempre de novo as mesmas coisas, sentar no mesmo lugar, reproduzir costumes. E eu queria dar dois exemplos de entropia que afetam a nossa vida espiritual. Por exemplo, você está lá no hospital lutando para sobreviver com uma doença terrível e ali você fica pensando, não, eu preciso rever os meus conceitos, mudar meus hábitos. Quando eu voltar para casa, minha vida vai ser diferente, eu vou me divertir mais com meus filhos, eu vou dar mais atenção à minha família, aos meus amigos, porque o dinheiro não importa muito, porque o trabalho também não é tão importante, eu quero agora desfrutar da vida com aqueles que eu amo. Outro exemplo, você vai no culto, ouve a palavra de Deus, ela toca o seu coração e você pensa, nossa, mas eu ando muito relaxado nas coisas de Deus, eu preciso me aproximar mais de Deus, eu preciso abandonar os pecados, eu preciso orar mais. E você volta para casa, você começa a ler a Bíblia, você começa a orar, começa a desfrutar de uma comunhão íntima com Deus e de repente você vai esfriando, começa a deixar de orar, de ler a palavra, já não frequenta mais os cultos e você volta a fazer as mesmas coisas, os mesmos erros. Muito antes de definir esta palavra entropia, a palavra de Deus já nos definia. Já dizia do perigo de voltarmos ao pecado. Segunda carta de Pedro, capítulo 2, verso 20 a 22, diz assim: Portanto, aqueles que chegaram a conhecer o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e que escaparam das imoralidades do mundo, mas depois foram agarrados e dominados por elas, ficam no fim em pior situação do que no começo, pois teria sido muito melhor que eles nunca tivessem conhecido o caminho certo do que depois de o conhecerem voltarem atrás e se afastarem do mandamento sagrado que receberam. O que aconteceu a essas pessoas prova que são verdadeiros os ditados: o cachorro volta ao seu próprio vômito e a porca lavada volta a rolar na lama. Queridos, já no início do cristianismo, pessoas haviam se convertido, experimentado a presença de Jesus, caminhado com os apóstolos, servindo ao Senhor, mas de repente eles voltam a adorar outros deuses. Eles voltam a cometer imoralidades, coisas nojentas que são frutos do pecado. E Pedro vai dizer, quando você volta a essas práticas, o seu estado fica pior do que antes, quando você não conhecia que isso era errado, quando você agia por ignorância. Sabe por quê? Porque agora você conhece a verdade. E quando a gente conhece a verdade e sabe o que é o pecado, e sabe o que é aquilo que ofende a Deus, e você mesmo assim pratica, você é uma pessoa indesculpável. Você sabia que estava fazendo uma coisa errada. Muitos, antes de se converter, agiam de modo que não faziam nem ideia que suas atitudes eram pecaminosas. Aí conheceram a palavra, se converteram e agora caem no pecado de novo. Voltam a fazer essas práticas que Deus não se agrada. Então, meus amigos, esse estado é pior, porque a consciência fica duplamente acusada. Você faz uma coisa errada, mas você sabia que aquela coisa era errada. Por isso, Deus nos chama para fazer o caminho de volta. Volte, se agarre aos braços de Jesus, se afaste do pecado. Ande com Jesus, força esta natureza, força as tuas atitudes. Se esforce para agradar a sua família, se esforce para não perder o culto, se esforce para ler a palavra. A Bíblia fala que nós precisamos amar a Deus com todas as nossas forças. E quando você se sente fraco, busque pelo poder de Deus para vencer as lutas contra o pecado. Queridos, não deixe a entropia atingir a tua vida espiritual. Há muitos prejuízos quando nos afastamos do Deus vivo. Quando você se acomoda na fé, os prejuízos vão te alcançar. Um rapaz lá no Mato Grosso
Ele trabalhava com um trator ultramoderno. Ele digitava no computador do trator qual era a rota que deveria plantar. Então, assim, ele fez o GPS conduzir o trator, só que ele esqueceu de digitar aonde termina a plantação. E o trator foi indo e voltando, semeando, né? Só que aí nesse ir e vir, o rapaz se acomodou, pegou no sono, o trator terminou na propriedade, invadiu a propriedade do vizinho, indo e voltando, até que o trator bateu contra um poste de luz, os fios de alta tensão caíram sobre o trator e incendiaram aquele trator, um prejuízo de mais de R$600 mil. Por quê? Porque o rapaz que pilotava o trator se acomodou. Nós não podemos nos acomodar no amor, na fé, no serviço ao próximo. Que Deus te liberte desta vida de comodismo que conduz ao inferno e à destruição. Pense nisso. Com Jesus, nós temos uma cruz, mas Ele faz desta cruz um fardo leve. Deus abençoe você esse dia. Não deixe a entropia te pegar. Siga no caminho de se dedicar a Deus com alegria, com esperança e todo amor. Amém.